Hoje nós vamos conversar um pouquinho, gente, sobre constipação intestinal. Pois é, algo muito comum e às vezes não muito valorizado pela família. Gente, a constipação intestinal é a principal causa de dor abdominal nas crianças. Então, às vezes, a criança está reclamando de dor de barriga, a mãe está pensando que ela está fazendo óleo, está cheia de verme, e na verdade você vai ver o problema está ali na constipação intestinal. Ela é muito comum em bebês, tá? Tanto meninos quanto meninas. A gente pode ver que o bebê pode fazer cocô após cada mamada ou ficar de 7 a 10 dias sem evacuar, isso é um padrão normal do bebê, tá? Já nas crianças maiores, a gente vê um acometimento maior nos meninos, tá? E a partir da adolescência e dos adultos, o acometimento é maior nas meninas, tá bom? A gente tem uma taxa de recuperação muito boa após um ano de tratamento, circulando ali em torno de 50% e em alguns casos até 75% de melhora desses quadros com 2 anos de tratamento. Então, quando é feito o diagnóstico e instituído o tratamento, não é porque iniciou, melhorou, 30 dias depois eu vou parar. Tá? O tratamento para alguns pacientes ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais trabalhoso e ele vai gastar um tempo maior, tá bom? Não há uma causa certa, acontece por isso ou por aquilo. Na verdade, existem hipóteses para tentar justificar a constipação intestinal, tá bom? Um padrão ideal de fezes na criança é em torno de 1 a 2 evacuações por dia. Em algumas faixas etárias, a gente pode ver até 3 evacuações por dia, tá bom? Mas o que acontece com essas nossas crianças? O que elas apresentam diante dos... Quais são os sintomas da constipação intestinal? Além da dor abdominal que eu já havia falado, fezes duras, não necessariamente, gente, a criança vai ficar vários dias sem evacuar, mas a eliminação de fezes muito duras, grandes e duras, às vezes aquela apresentação de fezes, como o pessoal costuma chamar de cocô de cabritinho, que são as bolinhas, às vezes fezes tão grandes, endurecidas, e a criança faz muita força para evacuar, ela pode ter sangramento na hora de evacuar, distensão abdominal e em alguns casos, gente, a criança também ela pode ter escape de fezes, porque ela fica segurando para não evacuar direito e aí ela pode ter pequenos escapes e sujar a roupinha íntima, tá? É multifatorial, pode estar relacionado às vezes com alimentação inadequada, pode estar relacionado com alguma má formação no intestino. E aí, gente, vira um ciclo vicioso, porque a criança começa a ter um padrão de fezes, às vezes muito grande, muito dura, muito ressecadinha, tem dor para evacuar, então a criança ela fica com medo de fazer cocô, segura aquilo ali, não quer fazer, aquelas fezes que estavam na ampola retal para sair, como a criança segura, elas voltam para a porção final do colo intestinal, onde mais água é absorvida e onde mais dura ainda ela vai ficar. Então acaba virando um ciclo vicioso que vai piorar ainda mais a situação das nossas crianças. Então, gente, o que a gente pode inicialmente fazer para tentar melhorar essa situação? No primeiro momento, mudar os hábitos alimentares, tá? Nem todos os pacientes respondem a medidas dietéticas, mas a gente tenta, num primeiro momento, melhorar a questão da ingesta alimentar. O seu pediatra ou acompanhamento com o nutricionista vai te ajudar muito, mas uma dica eu já vou soltar para vocês aqui, tá? Os alimentos de coloração verde escuro, como couve, taioba, brócolis, espinafre, agrião e tanto legumes quanto frutas de coloração amarela, laranjadas, elas ajudam também na formação do bolo fecal. Por exemplo, a batata doce, a cenoura, a abóbora, o mamão, a laranja, a manga. Então, esse tipo de alimento, eles tendem a melhorar, tem um pouco mais de fibra, eles tendem a melhorar a formação do bolo fecal. Então, a gente vai tentar melhorar a dieta, aumentar a ingesta de fibras,
aumentar, gente, a ingesta de água. Não adianta você aumentar a ingesta de fibra sem aumentar também a ingesta de água, senão a gente não vai ter o efeito necessário, tá? Muito líquido, muita água, tá? Uma outra coisa que ajuda muito, gente, é o treinamento do esfíncter. E como é que funciona isso? Geralmente, de 15 a 30 minutos após a alimentação, o nosso intestino ele aumenta a peristalse, começa uma peristalse em massa. O que é isso? Uma movimentação do intestino para tentar fazer a propulsão dessa comida que foi digerida e desse bolo fecal que surge aí para tentar eliminar as fezes. Então, é muito interessante, por exemplo, depois ou do almoço ou do jantar, a mamãe pegar a criança e deixar ela de 5 a 10 minutinhos sentadas no vaso. Por mais que no primeiro momento ela não vai evacuar, mas começar a fazer esse treinamento de vaso. A criança vai para lá, leva um brinquedinho, uma coisinha para colorir e tenta deixar a criança ali 5 a 10 minutinhos sentadinha, tá? E apoiada. É importante, principalmente quando está começando o desfraude, gente, é que a criança deve ficar sentadinha no vaso, quando utilizando o vaso, com os pezinhos apoiados, tá? Aqueles redutores sem apoio de pés não são indicados. Então a criança senta no vaso, apoia o pé para ela poder fazer uma boa pressão abdominal, tá? E aí começar a fazer esse treinamento para tentar ajudar a educar esse intestino. Lembrando que é muito comum a gente ter constipação intestinal associado nesse período de desfraude e às vezes a gente vai precisar fazer um tratamento por um período mais curto, só até a criança adquirir o treinamento completo do vaso, ok? Se não houve melhora com essas medidas, o seu pediatra deve ser procurado. Porque as crianças que não têm mudanças com essas alterações, elas necessitam medicamento e o seu pediatra vai saber exatamente o que deve ser prescrito na maneira mais correta para o seu filho. Não deixe de valorizar essa queixa, não deixe de observar como estão as fezes dos seus filhos. A gente costuma às vezes não ficar observando tanto que a criança está grandinha e ali você pode estar deixando passar um grave problema que podem trazer várias consequências no futuro. Então, fique atento e caso seja necessário, institua o tratamento mais precoce possível, ok? Então, vamos ficar mais informado? Quer saber mais novidades? Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, ative as notificações para que você possa ser comunicado semanalmente de tudo de novo que está sendo postado lá. Dê o seu like no Instagram, no Facebook e divulgue essa informação para outras pessoas. E prepare-se, tem muita coisa chegando por aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!